A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que como diz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias, até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra.
Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Voltamos hoje para mais um episódio do nosso Conectados com a Palavra. Nós estamos aí num longo período olhando os 10 mandamentos, o decálogo, e hoje nós vamos entrar no 8º mandamento. Estamos situados na 2ª tábua, como vemos aqui mencionando a respeito dos valores. Nós temos a 1ª tábua dos mandamentos, onde são os valores conectados para com Deus. São os valores morais. São os valores conectados ao caráter do ser humano. E a 2ª tábua, a partir do mandamento número 5, nós falamos aí dos valores éticos. São aqueles valores que eles tratam a respeito do convívio na sociedade, entre a humanidade, entre os seus semelhantes. E nós estamos nessa 2ª tábua e hoje vamos entrar no 8º mandamento. O 8º mandamento, ele é o protetor da propriedade. É aquele que diz, muito conhecido em Êxodo 20:15. Vamos ver se vocês lembram. Êxodo 20:15. Vamos abrir em Êxodo 20:15. Diz assim: não furtarás, ou não roubarás. Como nós estamos desenvolvendo o nosso estudo, nós vemos que os mandamentos de Deus, né, os 10 mandamentos, eles são como que um dispositivo divino para assegurar com que a maldade, o pecado não se alastre e não destrua uma sociedade. Ou seja, são como dispositivos para que uma sociedade não imploda, não se destrua. E esses dispositivos estão interligados aos valores. Então, quando uma sociedade perde os seus valores, quando uma sociedade perde os seus princípios, ela tende a se degradar e se autodestruir, se automutilar. E uma das questões que envolve é o roubo, a ganância. Nós estamos aqui falando do povo de Israel, que serve de exemplo para todos os outros povos, para todas as outras nações. E o povo de Israel, conforme nos é dito em Êxodo 20, eles estão situados aos pés do Monte Sinai, e Moisés está no topo do monte, recebendo de Deus as tábuas dos mandamentos. E essas tábuas desses mandamentos, que está incluso o 8º mandamento aqui, são mandamentos, são leis de Deus que vão organizar o povo para entrar na terra prometida, para entrar na nova Canaã. E essa nova etapa na vida deles, eles deveriam obedecer às leis de Deus para não se assimilar aos povos que lá habitavam. Porque os povos que lá habitavam, eles tinham as suas leis, eles tinham os seus costumes, a sua cultura corrompida. E Deus, então, entrega as leis para organizar e entregar ao povo de Israel uma forma de viver para que eles tenham vida longa, para que eles tenham uma vida feliz, né? E nós vemos aqui que Deus se preocupa com a propriedade. Quando esse
esse pequeno, curto mandamento dizendo não furtarás, não roubarás, a Bíblia então está dando à humanidade o direito de ter, de administrar uma propriedade. Ou o direito de ter e administrar bens. Logo, então, lá no Antigo Testamento, então, vemos que o povo está para entrar na Terra Prometida e Deus está regulando os bens, regulando a propriedade, regulando o dinheiro, o trabalho. Porque o bem, né, o furto, não é somente você tomar, roubar algo à força. A Bíblia, ela aumenta um pouco mais o leque daquilo que você pode, do que significa o furto, daquilo que significa o roubo. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele vai se referir o que é roubo, 2 pesos e 2 medidas. Ou você tomar à força, né, subtrair algo que não é indevido, que não é seu, mas é de outra pessoa. Ou você não pagar o salário de alguém, né? O dia da pessoa, atrasar o salário dela é tido como roubo. Ou até mesmo, a Bíblia cita que é tido como roubo quando as pessoas, por exemplo, procrastinam ou têm preguiça, roubam vamos dizer assim, a hora do patrão ou a hora das pessoas que está te pagando para aquele trabalho. Quando você toma indevidamente, significa também é visto como um roubo. Logo, né, o roubo, ele está intrínseco ao coração humano. E esse é o tratamento que a palavra de Deus dá. Olha na Bíblia de vocês, em Mateus capítulo 15, versículo de número 19. Diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Está dizendo que é do coração humano que procedem os furtos. O roubo procede do coração humano. Então, a lei de Deus, ela é um dispositivo para que não venha se pôr para fora, não se venha praticar um desejo do coração. O desejo de furtar, de subtrair, de tomar aquilo que não é seu. Logo, quando olhamos então para o Antigo Testamento, nós vemos que o roubo, ele estava intrínseco, há histórias antes mesmo da lei de roubos. Por exemplo, nós vemos lá em em Gênesis ainda, quando Raquel, uma das filhas de Labão, ela toma o ídolo do pai e, roubando este ídolo, ela coloca, né, em viagem e foge da presença do pai. Quando está voltando com Jacó para a terra do Jacó, ela comete esse furto. E vemos também o próprio Jacó roubando a bênção do seu irmão. Então, os furtos, eles são presentes na história bíblica. Eles, desde o Antigo Testamento, eles se fazem notáveis no meio do povo. E a lei de Deus, como que ela trata disso? Primeiro, então, ela identifica que é no coração e ela traz um mandamento dizendo: não furtarás. É colocar um limite nos desejos do coração. Quando a Bíblia diz que do coração humano é que procedem os furtos, e a lei de Deus diz, não furtarás, então é uma prevenção das vontades e dos desejos do coração. Agora, como que era visto e era tratado o furto no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, quando alguém roubava, cada furto era tratado de uma forma. Se, por exemplo, o furto era de um animal, um boi, ele deveria devolver ao menos 5 vezes, né, o valor daquilo que ele roubou, o valor do animal.
E se era roubo de joias e outros bens, eles deveriam devolver o valor completo, o valor da peça, o valor integral daquilo que ele roubou. Ou seja, não era 5 vezes mais. E vemos que Deus, ele não gosta do roubo. Provérbios vai dizer que aquele que rouba o pai, aquele que rouba a mãe, é abominável aos olhos do Senhor. Provérbios 28. Então, no Antigo Testamento, o roubo, o furto, ele é tido como uma destruição da sociedade. É um mal que, se não cuidado, se não tratado, se não aplicado, vamos dizer assim, o remédio da lei de Deus, o roubo ele tem a capacidade de destruir uma sociedade. Porque a lei contra o furto, a lei contra o roubo, ela é um limite da propriedade. Ou seja, ninguém pode tomar o que deseja, ninguém pode obter tudo o que quer. Principalmente quando aquilo que você deseja, aquilo que você quer, é propriedade de outra pessoa. E aí entra, uma das raízes de todos os pecados, que é a cobiça. O pecado do furto, o pecado do roubo, ele nasce da cobiça. E aí vem todo tipo de roubo. Seja o roubo de horas, seja o roubo de bens, seja cobiçar a mulher do próximo, todo tipo de pecado nasce dessa cobiça. Então, a cobiça dá fruto ao furto. Mas o furto, ele é um mal prático da sociedade. E, portanto, o Antigo Testamento, ele busca, vamos dizer assim, suprimir esse mal prático com o remédio da lei. Agora, o povo de Israel deveria entrar na terra prometida e tendo, a justa lei de Deus, como que você só tem que obter aquilo que é seu de forma lícita e justa. Josué, ele vai nos dizer que quando o povo de Deus entra na terra prometida, a terra é dividida a cada uma das famílias. A terra é dividida a cada um dos seus herdeiros e descendentes. E logo, um não poderia tomar a terra do outro, não poderia furtar a terra do outro. E era necessário obedecer e honrar os marcos, ou seja, obedecer e honrar as fronteiras que foram estabelecidas por Deus. E uma vez que alguém roubava, e uma vez que alguém, vamos dizer assim, cruzava essas fronteiras e depois não poderia pagar aquilo que roubou, seja terras, seja animais ou outro tipo de roubo, esse ladrão ou esse que pulou e, vamos dizer assim, passou esse limite do roubo, ele deveria pagar com a própria vida. E aí, vemos no Antigo Testamento 2 formas de pagar com a própria vida o seu próprio furto. Uma delas é vender a si mesmo. Não está falando de prostituição, mas está falando de vender-se a si mesmo como trabalhador. Então, se ele não tinha dinheiro para pagar as dívidas do roubo, ele deveria entregar-se e trabalhar sem salário, mas o salário seria a reversão do pagamento do roubo. Claro que trabalharia pela comida, trabalharia pela bebida, trabalharia pelo abrigo, mas o salário seria para pagamento daquilo que ele roubou. Essa era uma das formas que a lei tratava. Uma outra forma, quando o roubo infringia a lei de Deus no sentido de a aliança, da quebra da aliança, como foi o caso de Acã. Nós vemos que Acã e sua família, eles foram mortos e excluídos da sociedade. Era como que uma pena capital, a pena de morte para o ladrão no Antigo Testamento. E Acã, ele rouba uma capa e rouba aquilo que Deus disse que não deveria ser roubado. E na verdade Acã, ele está roubando a Deus.
Porque Deus diz, olha, tudo que está lá na cidade, né, que vocês vão invadir, a cidade de Jericó, eu entreguei a cidade a vocês, mas todos os seus bens são meus, vocês deverão entregar a mim, deverão destruir, entregues a Deus como destruição. Então, o exército de Israel deveria, né, derrubar e entraria na cidade de Jericó, dominaria a cidade, todos os bens era entregue a Deus, ou seja, eles deveriam destruir. E a Bíblia diz que Acã, entrando na cidade, ele viu uma capa de ouro, uma capa de muito valor e algumas peças de ouro, e ele toma para si aquilo que era de Deus. Deus disse, todos os bens, todo o espólio é meu. Por quê? Porque eu sou o vencedor dessa guerra. É eu que entregarei Jericó nas mãos de vocês, logo todo o tesouro de Jericó é meu. Então, quando Acã toma a capa e toma os bens de ouro, ele está tomando de Deus, está roubando aquilo que é de Deus. E ele tem uma pena capital por conta disso. E é interessante que a Bíblia, né, diz então que quando nós tomamos aquilo que deveria ser entregue, é visto também como roubo. Por exemplo, Acã tomou a prata e o ouro que deveria ser entregue a Deus em sacrifício de destruição, e a Bíblia foi tida como roubo. E olha interessante agora o versículo que nós conhecemos muito de Malaquias 3:10. Vai falar na mesma coisa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Deus está dizendo que era para levar os dízimos e fazer prova de Deus, que Ele abençoaria. Mas vocês lembram o que diz um versículo antes? Que diz, roubará o homem a Deus? E aí Deus diz, mas vocês dizem, onde vocês estão me roubando? E fala assim, nos dízimos e nas ofertas. Vemos aí Deus dizendo que o homem rouba a Deus, o homem furta a Deus. Por quê? Porque o dízimo, as ofertas, elas, pela lei, elas eram de Deus. Ou seja, deveriam entregar a Deus aquilo que era de propriedade dele. E quando não se entregava aquilo que era de propriedade dela, você estava roubando. Então, a Bíblia abre um leque pleno, abre uma ampla forma de pensar, é o que nós vamos ver no próximo episódio. Mas eu já vou dar aqui uma ponte para aquilo que nós vamos ver no próximo episódio. Se, quando Deus diz, os dízimos e as ofertas são minhas, e você deve devolver aquilo que é meu, está com você, eu coloquei na sua mão, coloquei no seu rebanho, coloquei na sua conta, mas não é seu, é meu. Você deve devolver a mim aquilo que me pertence. E quando nós não devolvemos a Deus, quando não entregamos novamente aquilo que nós estamos somente administrando dele, ele chama de roubo. Então, quebramos o oitavo mandamento quando nós somos negligentes na obediência de entregar aquilo que nos é ordenado, ou aquilo que nos é pedido. E não só dízimos, não só ofertas, mas também outras coisas. Ajuda ao pobre, ajuda a viúva, os impostos. Quando nós negligenciamos o pagamento dos nossos impostos, quando nós sonegamos impostos, nós estamos tomando aquilo que não é nosso, que deveríamos entregar. E isso é a quebra do oitavo mandamento também. Então, olha como que amplamente se abre o leque do roubo, o leque do oitavo mandamento, o protetor da propriedade. Às vezes a gente pensa que a proteção da propriedade é somente, nesse contexto político que nós estamos vivendo no Brasil, é a questão do MST,
é a questão dos fazendeiros estarem armados e protegerem as suas propriedades, mas a Bíblia vai muito além de bens materiais. A Bíblia vai muito além de somente, terras. Mas outras coisas, elas são essenciais para vamos dizer assim, para manter-se em pé uma sociedade. E para que a sociedade ela siga o seu fluxo, ela cresça e se desenvolva de vento em polpa, esses mandamentos de Deus, esses valores divinos precisam estar arraigados no coração do povo. E dentro desses valores é necessário então compreender, olhar para dentro de si e enxergar a própria cobiça. Quando cobiçamos descansar, quando deveríamos estar trabalhando. Quando cobiçamos, um bem material, quando nós não temos dinheiro ainda para obter aquele bem. E aí nós roubamos ou tomamos aquilo que não é nosso para conseguir esse bem. Agora, o mais importante, que é o que eu encerro esse episódio com vocês, de hoje, e eu vou orar por vocês, é não quebrarmos esse 8º mandamento quando nós roubamos algo de Deus. Ou seja, é termos o temor, termos o cuidado com a devolução daquilo que é de Deus. Porque se nós pesarmos na balança que nada temos, a Bíblia diz que para este mundo nós não trouxemos nada, como disse Jó, e deste mundo nada levaremos. Então tudo que temos aqui não é nosso. Tudo que temos é de Deus. E Ele, em sua bondosa graça, maravilhosa graça, nos dá abundantemente aquilo que é dele para administrarmos. Então, que tenhamos temor com tudo aquilo que temos, com todos os bens, com todas as propriedades, com tudo que é nosso, pensando que nada é nosso, mas é de Deus. E se é de Deus, eu não devo me apegar. Eu devo entregar aquilo que Ele pede, quando Ele pede, e o quanto Ele pede, para que dessa forma não venhamos roubar aquilo que é de Deus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão acompanhando esse episódio em casa. E a minha oração é que o Senhor venha prosperá-los grandemente. Prosperá-los no trabalho deles. Prosperá-los na vida profissional de cada um dos meus irmãos. E que essa prosperidade, Senhor, venha ser fruto da tua bênção, venha ser fruto da tua fidelidade e da tua misericórdia, para que a abundância nas mãos dos teus filhos resulte em justiça e em generosidade, que cresça, que se expanda tudo aquilo que eles possuem, assim como o Senhor prometeu a Abraão, dizendo que iria prosperá-lo grandemente, a família, os bens, assim também seja na vida dos teus filhos. Mas essa prosperidade, Senhor, ela venha trazer juntamente o temor de que tudo é teu. Toda prosperidade, todo bem, tudo que possuímos é do Senhor. E deveremos te dar, te devolver, te entregar, quando e como o Senhor pedir. Para que não venhamos roubar, para que não venhamos reter aquilo que é teu. Que a tua lei, que é santa, como diz a tua palavra, venha, Senhor, servir de parâmetro, de bússola para a nossa sociedade. Para que não venhamos ter uma sociedade, Senhor, corrupta, que rouba e toma aquilo que é do pobre, aquilo que é da viúva. Que a tua palavra, Senhor, venha refletir na vida da tua igreja e ser luz para aqueles que estão andando nas trevas. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus.
A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe vocês. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração, parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido, como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o
lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado. Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.